De volta aqui com o Papo com Drailton, pastor Drailton, que é teólogo, escritor, né? Enfim, é um poço Aprendendo sempre. todos, né? Isso é muito importante. A gente não sabe tudo, né? Não tem ninguém, né? Nem Aristóteles, nem talvez Jesus, né? Sabia tudo, porque é Deus, né? Sim. Mas nós sempre aprendendo. Pastora, vamos falar um pouquinho sobre sexualidade. Tem problema para você isso? Nenhum problema. Você não tem... Como assim, você tem problema? Como assim? Tem um problema com o tema, com a sexualidade? Nenhum dos dois. Vamos falar de sexualidade, principalmente para a família, né? A gente estava aí nessa questão de família importante. E hoje ficou muito complicado de você até educar filhos, né? Porque tem filhos pequenos aí nessa fase que chega a 11, 12, 13. Hoje a questão de internet, né? Você vê toda essa questão. E como você educar filho para a sexualidade. Então, eu queria que você colocasse um pouco a sua visão, né? Sobre isso, como um pai, né? Que tem filhos pequenos. Como é que a gente pode, por exemplo, conversar sobre isso? Porque vem a hora que vai chegar a conversa, né? Olha, e daí? Né? Como é que é isso? Como é que eu fui feito? Como é que é criança? Eles acabam assistindo televisão, começam a ver aqueles mundo animal lá, ver que o animal cruzando, só que daí eles acham que eles vieram por cegonha. Mas como você conversar? Né? Como você conversar sobre isso? Como orientar um filho, né, dentro de uma fé cristã? Então, Glauber, é bom voltarmos a esse encontro, esse tema tão interessante, né? Sexualidade, família. A gente precisa primeiro entender o tempo adequado, né? Para tratar com os nossos filhos os temas, né? Que são importantes, que são caros, né? Para o bem viver dele, para a consolidação da família. Chegando à idade própria, e a gente deve estar atento, né? Cada um, os pais, estarem atentos com a idade adequada para começar a ir trabalhando essa questão dos seus filhos. A primeira coisa que a gente precisa trabalhar é o conceito da sexualidade, né? A gente pensar a sexualidade, o sexo, como algo bom, como algo que foi criado por Deus. Foi criado por Deus com o objetivo da procriação, mas também foi criado por Deus como meio também de satisfação, de prazer, porque foi Deus quem pôs o prazer ou quem dispôs o prazer da sexualidade no homem. Ao decidir encher a terra, não é, com a humanidade, o grande projeto de Deus para encher a terra foi a família. Mas então, aí eu vou ter que ter uma parte. Tá. Desculpa, mas... Tá. Aí quando você falou prazer, né? Porque tem muita gente que fala, que diz assim, de acordo com a religião, que na verdade o sexo do casamento, ele não é por prazer, é só para criar filho. Não é para ter prazer, que na verdade o casal tem que ter aquilo. Então tem algumas religiões que falam isso, né? Que você só vai fazer sexo para poder ter filho, e aí vai tendo um monte de filho. E aí então depois que acabou, não quer mais ter filho, não pode fazer sexo, né? Então é um troço meio conflitante. E nesse ponto isso não é uma realidade, né? Sim, existem várias linhas de pensamento, várias correntes de pensamento em relação à sexualidade. Estou compartilhando com você aqui a partir do princípio do que a Bíblia Sagrada fala sobre, não é, o conceito de sexualidade. Se a gente pensar que quem criou o homem foi Deus, o homem e a mulher um para o outro, Deus criou com o objetivo da procriação, mas foi Deus mesmo quem colocou o prazer, né? Porque não teria, né? Ao ter criado o homem, poderia ter criado então só com essa disposição para procriar, gerar filhos, sem que ele tivesse as boas sensações, as sensações agradáveis que são próprias de uma relação sexual. Então a Bíblia é muito clara em falar que a sexualidade é dom de Deus, é bênção de Deus. O escritor da carta aos Hebreus, lá na frente, já no contexto depois de Jesus, ele fala assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. E é importante também não confundir sexualidade com promiscuidade. E bestialidades. Né? Qual é o princípio, né, da sexualidade de acordo com a Bíblia Sagrada? Deus criou homem e mulher para que eles se relacionassem um com o outro e um tivesse prazer na relação com o outro. E nessa relação de cumplicidade, de afeto, de respeito, de amor, essa relação de compromisso, se estabelecesse então a geração da vida. Porque, veja, é dessa relação de homem com a mulher que vai nascer um outro ser humano. E se esse outro ser humano, ele não nasce como resultado de amor, de compromisso, de respeito,
ele já vai se desenvolver sofrendo as consequências dessa relação que não tem um bom fundamento, um fundamento saudável. Então, quando a gente pensa na sexualidade, a primeira coisa é pensar na sexualidade como bondade de Deus. Pensar na sexualidade como algo bom. Pensar na sexualidade como algo puro. Se a gente entende dessa forma, assim também a gente deve ensinar aos nossos filhos. No tempo adequado, ensinar para os nossos filhos, quando eles tiverem compreensão. Porque a escola já começa a ensinar na biologia, falando sobre o corpo humano, as partes e tal, falando sobre as genitálias, as formas de procriação e tal. Agora, em casa, a gente já precisa começar a ensinar para os nossos filhos exatamente essa realidade, que é na relação com o papai e a mamãe, e isso eu explico, na faixa etária adequada, né? Quando a criança puder discernir entre uma coisa e outra. Quando não, a gente precisa usar uma linguagem, né, de outras formas, porque ela ainda não tem como acessar essa informação, não vai compreender, então tem que ser mais lúdico, né? Por isso que usa aquele ideia, foi trazido por uma cegonha e tal, aquela coisa toda, não. Papai do céu, né, colocou uma sementinha, né, do papai na mamãe, e dessa sementinha nasceu a criança. Então a gente vai usando a linguagem para a criança de tal maneira que ela compreenda na sua faixa etária. Quando ela vai crescendo, aí já é a oportunidade da gente ser mais claro, de falar, né, como é que acontece, né, essa relação, e que isso é bênção de Deus, que é o propósito de que o homem e a mulher ele tenham prazer e vivam felizes, é o propósito de que nasça uma nova vida e essa vida se desenvolva no espaço de segurança, de amor, de respeito, de afeto, e que esse ambiente seja um ambiente que adore, que louve, que sirva a Deus. Então, a sexualidade foi distorcida. Agora daí, pastor, vamos supor assim, antigamente, lá no tempo do Antigo Testamento, claro, você não tinha, talvez até tivesse preservativo, né? Essas coisas todas, né? A tripa de carneiro, sei lá o que, se tinha, não sei. Não é do meu tempo, do seu tempo deve ser, do meu não é. Aí, então, o que acontece? Mas aí, hoje em dia, a gente sabe que a gente está aí, né? São novos tempos, e isso também não quer dizer que, como são novos tempos, que não tenha que ter os mesmos pudores, né? E aquela coisa toda. Mas daí, de uma certa forma, a sociedade também começa a flexibilizar, né? Até o que isso é bom ou ruim, não sei. A gente pode até entrar nesses assuntos, a gente até já falou de homossexualismo aqui e outras coisas, aborto e tudo mais. Mas daí, nesse caso, você tem um filho, né? Ou você tem uma filha e ele começar a namorar, 14, 15 anos, começa a namorar. E aí você vai falar assim, olha, a importância de se preservar. Aí a criança o adolescente está na escola, tem aquele outro filho que está, como diz assim, está usando os preservativos, mas está aproveitando do prazer, como disse você mesmo, que inclusive está na Bíblia, que o prazer que o sexo dá. Como é que você orientar essa criança que, olha, é importante ela se guardar, ou é importante, então, ela, por exemplo, tem uma namorada, está namorando lá 3, 4 anos, apaixonada, e segurar esse calor todo, né? Como você orientar para isso? Então, a nossa orientação é a orientação a partir do que a Bíblia ensina sobre a sexualidade. Ora, então nós ensinamos para os nossos filhos que eles têm hormônio como todos têm hormônios, né? Que eles têm desejos como nós todos temos desejos, mas que nós não somos animais irracionais, movidos pelos instintos, pelo desejo. Porque se tudo que a gente desejar, a gente então decidir e fazer, a gente vai viver como animais, né? Se a gente não tiver freio, se a gente não tiver limite, se a gente não tiver domínio sobre os nossos desejos, a gente vai, né, diríamos assim, gerar muitas consequências na relação com o outro e o outro na relação conosco. O filósofo Thomas Hobbes chegou a falar o seguinte, que se não tiver normas, se não tiver leis, se não tiver um governo, nós nos tornamos lobos dos próprios homens, né? Lobo um do outro, porque se a gente não refreia os nossos instintos e impulsos, a gente vai então se agredir um ao outro e vamos então com as nossas escolhas e decisões entrar em astúcia ou encrencas, né? Então o que é que devemos ensinar para os filhos? Que o desejo é normal, que o desejo é saudável, mas que eles precisam aprender a saber lidar com os desejos, né? A ter o domínio próprio, para que eles vivam plenamente a satisfação desse desejo num relacionamento de amor, de confiança, de respeito com uma pessoa com quem ele quer construir uma história. Porque uma relação sexual é a maior intimidade que uma pessoa pode viver com a outra. Não é só uma relação de desejo físico, é uma entrega de alma, é uma entrega de espírito, é um envolvimento integral, ao ponto da Bíblia falar que o homem torna uma só carne com aquela com que ele se une.
Porque é uma ligação de carne, é uma ligação de espírito, é uma ligação de alma. Então, não privamos os nossos filhos do desejo, não dizemos para os nossos filhos que o desejo é pecado e não podemos reter os nossos filhos da convivência social e de uma relação com seu namorado, sua namorada. Mas precisamos ensinar os nossos filhos que se eles tiverem o domínio sobre os próprios desejos e impulsos e se caminharem juntos para se conhecerem devidamente, né? Na amizade, no respeito, no carinho, no afeto, né? E esperarem se entenderem que essa é a pessoa com quem eles querem construir uma família e gerar filhos e ter uma caminhada, eles viverão essa experiência com muito prazer, com muita satisfação, com segurança, sem necessidade de estar cometendo um aborto, né? Sem a preocupação, o medo do que vão falar ou deixar de fazer. Por quê? Porque essa relação vivida em amor dá para eles a liberdade de viver a sexualidade e se entregarem um para o outro sem nenhuma reserva, sem preocupação, sem medo, sem ter que usar preservativo, sem ter que tomar anticoncepcional ou sem ter que promover aborto. Então, qual é o nosso ensino para os nossos filhos? Que eles esperem o tempo para viverem a sexualidade na sua plenitude. Você falou anticoncepcional. A igreja, ela é contra o anticoncepcional? Não. A gente entende que o anticoncepcional, né, pode ser um meio, né, saudável. Um casal que já assumiram o compromisso do casamento, eles então entendem que de imediato... Ou seja, você acha que pode ser depois. Antes não dá para ter safadeza antes, não. Tem que esperar casar, antes, né? Antes não, por quê? Porque não tem a ver com ter ou não ter o filho. Tem a ver com o seguinte, você vai se entregar física, emocional e espiritualmente para uma pessoa com quem você ainda não assumiu o compromisso. Aí é diferente, né? Agora, eu já assumi o compromisso com a pessoa, né, de cumplicidade, de respeito, de fidelidade, de amor, mas eu entendo que nesse primeiro momento nós ainda não estamos em condições de criar, de educar o filho, né? Estamos em processo de adaptação, de organização, planejamento, aprofundando o nosso conhecimento, ou já teve também trabalho, o filho necessário e tal, alguma coisa. Então nós vamos, né, usar de um artifício natural, né, para conter, para que esse filho venha em condições adequadas, que a gente possa dar a devida atenção, os devidos cuidados e tenha os recursos, né, também financeiros, emocionais e espirituais para que ele venha num ambiente adequado e no tempo, né, apropriado, com as melhores condições para ele se desenvolver. Então, nesse sentido, a gente entende que o concepcional é uma via comum, saudável e a igreja, pelo menos a igreja protestante, reformada, não tem resistência em relação a esse assunto. Agora, por exemplo, eu tenho um filho, né? Então tá lá com seus 16 anos, está namorando uma menina e tá namorando já, começou já desde os 14, está namorando e tal, normal e tal. Uhum. Aí esse menino daqui a pouco está com 17 e tal. E daqui a pouco eu, por acaso, descobri que ele está se masturbando. Uhum. E daí? Você está voltando a esse tema. Não, acho que nos primeiros programas a gente conversou sobre isso. Mas é só para... não, mas é interessante, né? Eu só estou aqui pegando o seu pé, você pega no meu. O que acontece, né? Veja bem, a experiência da masturbação, do jovem, do adolescente, é uma experiência natural. A descoberta da sexualidade, perceber nas suas genitálias, né, as sensações agradáveis de prazer, essa experiência, esse contato, essa prática, ela é natural no seu primeiro momento. Porém, não é a Bíblia necessariamente quem vai falar, não é um conceito de pecado, mas a própria psicologia, né, e várias vertentes da psicologia vão falar que se isso não for devidamente tratado, né, essa criança que se desenvolve nessa prática, a sexualidade na prática constante da masturbação, ela vai ter... Vai virar um vício, né? Vai virar um vício no programa, né? Vai virar um vício e ela vai ter consequências na sua relação de sexualidade com o outro, porque a satisfação que a masturbação ela traz, né, e a sensação que traz, não é a mesma que na relação com a pessoa. E aí o que é que vai acontecer? Se um adolescente se desenvolve no vício, na prática da masturbação, vai estar sempre esperando da relação com o outro essa mesma sensação. Quando isso não lhe atender, vai haver uma cobrança, ele vai buscar de outras formas, entendeu? Então, e além disso aí, o fato de que se ele fixa, né, nesse tema da sexualidade, a sexualidade pode prender, escravizar como vício, isso vai gerar vários outros distúrbios de concentração, de estudo, entendeu? E trazer ao ponto de irritabilidade, entre outros comportamentos que são nocivos. Então, veja bem, Deus fez tudo bom, diz a palavra, né? E se a gente entender que tudo é bom no seu devido tempo,
nós vamos desfrutar do que é bom sem que isso traga danos para nós. Porque a coisa boa fora de tempo pode se tornar coisa ruim. A coisa boa desenvolvida de forma errada, equivocada, pode se tornar uma coisa ruim. Então a coisa boa precisa ser no tempo certo e aí a gente pode desfrutar do melhor de Deus. Então, ou seja, tudo está aí para ser provido no momento certo, do Sim. jeito certo, né? Por isso que é muita importância, muitas vezes, de você levar o filho na igreja, de estar frequentando, a convivência. Porque uma coisa que a gente tem observado, né, pastor, é muitas vezes a influência do outro, né? A influência dos jovens. Que é complicado, a gente nota hoje em dia. Muitas vezes você educa, leva seu filho na igreja e tal, aí vai para a escola, né, e de repente está dentro daquela escola, começa a conviver muito, acaba convivendo até muitas vezes mais com aquele menino que tem os pais que não estão nem aí, não se preocupam com a criação. Eu acho que essa questão também de você olhar com quem seu filho anda, e por mais que seja doído você restringir, né, mas é importante estar muito atento a isso, você não acha? É verdade, faz todo sentido. Olha só, como é que nós nos formamos? De um modo especial, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, vai dizer que dos 0 ao 12, praticamente é onde forma a nossa personalidade, é onde forma o nosso perfil, a nossa estrutura, a nossa psique. Então, como é que nós nos formamos, né? A criança se forma. Nós temos um percentual da nossa genética, ou seja, a genética dos pais são transferida para os filhos, mas a outra parte que nós nos formamos é a experiência, ou seja, ambiente, relacionamentos, pessoas, convívio, ou seja, essas experiências também vão nos formando aquilo que a criança vê e ouve, os estímulos que ela recebe do meio, isso também a forma. E a outra parte que vai formando a criança é a educação, os princípios, os valores que são ensinados, seja a educação formal ou seja a educação informal. Os princípios e valores que lhes são ensinados. Então faz todo sentido isso que você está dizendo. A criança vai ser formada daquilo que nós somos genéticos, daquilo que ela vê na nossa relação e os amigos, no ambiente que ela convive e daquilo que nós ensinamos. Então, se nós levamos as nossas crianças para conviverem com pessoas em ambientes saudáveis que lhes dê bom exemplo, que lhes passem bons princípios, bons valores, que lhes inspirem, né, a querer ser pessoas melhores, é claro que isso vai fazer parte da formação dos nossos filhos e elas então aprenderão, né, a viver melhor e viver com princípios e valores para a vida, com certeza. O exemplo é muito interessante. Esse dia eu estava em casa e meu pai nunca deixou ninguém andar sem camisa de casa, de forma alguma e tal. E eu estava no quarto, né, no meu quarto, e tirei a camisa, estava muito quente, tirei a camisa e fiquei sem camisa. Raramente eu faço isso também, eu não gosto de andar sem camisa, eu praticamente não gosto. E por mais que eu sou lindo, né, sem camisa. Mas daí o que aconteceu? Não vou entrar nesses méritos. Aí o Davi entrou no quarto e me viu sem camisa. Falou, ai pai, você está sem camisa? Eu falei, tá quente, filho, eu estou no meu quarto, né, e tal, beleza. Aí depois, outra hora, eu entrei no quarto dele, estava ele sem camisa. No quarto, ele nunca tinha tirado a camisa. E daí eu falei, olha, que coisa maluca isso. A influência, então, né? A influência. Então, você vê que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. A educação, não é, o filho, ele se espelha demais, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Uma palavra, como você trata a esposa, como você trata... É incrível isso. É verdade, né? Diz que Albert Schweitzer, que era médico, era músico, pianista, um cara talentoso. Ele falou assim, as palavras influenciam, o exemplo arrasta. Né? Então, se as nossas palavras, o que a gente fala, vai influenciar, mas o nosso exemplo, o nosso comportamento, a nossa atitude fala muito mais, né? Ao ponto de dizer assim, ó, arrasta. Né? Então, é isso mesmo. Tem, interessante. Pastor, eu acho que por hoje deu, né? A gente tem várias coisas para falar depois, vários temas, né? Tem a gente sobre casamento, tema amizade, compromisso, honestidade, já falamos sobre vício, alcoolismo, tem droga, tem o diabo ainda, né? Que eu não sei se esse tal do diabo existe mesmo, é invenção, né? Que tá aí, ou se o diabo somos nós mesmos que estamos aqui, né? Então, autossabotagem, a gente tem um monte de tema, gente, para conversar, e você também quiser sugerir, é só sugerir, falar comigo, manda lá, você que assiste, manda a sugestão do que a gente conversar aqui. Obrigado, até o próximo, né? Prazer estar com você, prazer contar com a sua audiência e vamos juntos, naquilo que a gente sabe a gente compartilha, o que a gente não sabe a gente busca aprender. Tá certo, tá aí, concluímos mais um Papo com o Drailton, até o próximo, um abraço.